Salve pessoal, mais uma aulinha aqui de circuitos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os complementos, né, que a gente não chegou a abordar na última aula, mas que são necessariamente importantes também, tá? Falando um pouquinho, né, sobre o circuito em paralelo, não cheguei a falar na última aula, é o seguinte, que o circuito em paralelo, a gente tem que lembrar que a resistência equivalente, né, ela é calculada assim, né? A REC vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e assim por diante, né? Dependendo de quantos resistores estiverem nesse circuito, tá? E o que acontece, pessoal? A gente lembra que pela lei de Ohm, a gente tem que a voltagem é a resistência vezes a corrente, então, portanto, a corrente vai ser a voltagem dividido pela resistência equivalente, né? E aí, repare que eu preciso calcular a resistência equivalente para eu calcular qual corrente que passa nesse meu circuito, né? Só que repara o seguinte, pessoal. Quando eu calculo a resistência equivalente num circuito em paralelo, então vamos atribuir valores aqui. Vamos falar que esse cara aqui vale 1 ohm e esse aqui vale 1 ohm, certo? De resistência. Quando eu for calcular essa resistência equivalente, ó, eu vou substituir ali. Então, no caso, a gente só tem R1 e R2, né? Os dois são iguais. Então, a resistência equivalente vai ser 1 sobre 1, né? Mais 1 sobre 1. 1 sobre 1 é 1, né? Então, quer dizer que a resistência equivalente vale 2, né? Não, perdão. Que essa soma aqui vale 2, né? E repara que a resistência equivalente, ela está invertida, né? Se eu inverter aqui, lembrando que aqui embaixo é 1, né? Se eu inverter a equação, eu tenho o seguinte. Eu tenho que a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 2 ohm, né? Ou seja, 0,5. Então, repara que se eu substituir esse circuito, esses resistores, né, por um único resistor que é equivalente a eles, né? Por isso que é uma resistência equivalente, eu vou ter um único resistor que tem justamente metade da resistência. Então, se ele tem metade da resistência, quer dizer que se eu colocar ele aqui, ele vai dobrar a corrente elétrica se eu tivesse colocado apenas um resistor com resistência de 1 ohm. A gente pode ver isso aqui, ó, nesse simulador aqui, ó. Repara que aqui eu tenho dois circuitos, né? Um com uma resistência de 10 ohms, né? É só multiplicar por 10, né, naquele valor. E aqui eu tenho dois resistores também de 10 ohms, certo? E quando eu coloco dois resistores de 10 ohms em paralelo, a minha corrente dobra, porque ela vai ser equivalente a um resistor de metade dessa resistência, né? Vamos diminuir aqui para ver se a corrente vai dobrar. Repare que aqui embaixo a gente está marcando aqui a corrente, né? Depois eu vou entrar com mais detalhe. O que é esse carinha aqui que marca a corrente, tá? Então vamos fazer o seguinte. Repare que esse resistor aqui vale 10 e esse aqui também vale 10. Eu disse para vocês que a corrente vai ser igual se esse resistor aqui for um resistor de 5 ohms, que é metade de 10, né? Igual no outro caso que foi de 1 ohm para 0,5, né? Que é metade de 1. Então, se eu abaixar aqui essa resistência para 5 ohms, repara que eu tenho a mesma corrente passando que dois resistores de 10 ohms em paralelo, tá? Então, esse circuito e esse circuito são equivalentes, né? Eles não são iguais, mas são equivalentes. Um circuito em paralelo, eu aumento minha corrente, né? Enquanto no circuito em série, eu diminuo a corrente, né, pelos mesmos resistores, né? Então, isso eu queria falar um pouquinho sobre circuito em paralelo, porque o que acontece aqui quando eu coloco dois resistores em paralelo é que a minha resistência equivalente ela diminui. Quando eu coloco em série, ela aumenta, tá? Então, essa é a ideia. Esse conceito é muito importante, tá, pessoal? Vamos seguir aqui. Vamos falar um pouquinho sobre aquele carinha que estava ali no meio do circuito. Repara que esse carinha que está aqui no meio do circuito, ele se chama amperímetro. E ele serve para medir justamente a corrente elétrica que passa. O nome já é bem sugestivo, né? Amperímetro
tem a ver com ampere, né? Que é a unidade de corrente. Então esse cara aqui serve para medir corrente. E repara, pessoal, que esse cara aqui, para ele funcionar, ele tem que ser ligado, vou botar em vermelho, ele tem que ser ligado em série, tá? Vitor, por que tem que ser ligado em série? Porque é o seguinte, esse carinha aqui, ele vai ter uma resistência muito baixa, uma resistência próxima de zero, certo? E se eu ligar ele aqui, por exemplo, em paralelo com esse circuito, repara, se eu ligar esse cara aqui em paralelo, vamos colocar um... botar outra cor, amarelo é horrível, né? Para aparecer aqui, vou botar laranja. Se eu ligar ele aqui em paralelo, e a resistência dele é próxima de zero, significa o seguinte, que a corrente ela não vai querer passar para cá para cima, ela vai passar direto para cá, tá? E aí tem um problema muito grande que eu vou discutir com vocês daqui a pouquinho, tá? Então repara, se a resistência é zero, eu falei com vocês, né? A corrente ela sempre tenta procurar o caminho de menor resistência. Se a resistência é zero, ela vai por aquele caminho totalmente, tá? Ela não vai subir para cá. Então, é muito importante então você colocar esse amperímetro em série para justamente não ter outro caminho para a corrente passar. Repara que quando eu coloco em série, a corrente tem que passar obrigatoriamente por esse amperímetro, certo? E aí eu consigo medir ele, tá? Então o amperímetro ele serve para medir corrente e ele é justamente ligado em série, tá? E também aquele carinho que está aqui na imagem, tá? E a gente tem o voltímetro, pessoal. O voltímetro ele vai ser o contrário do amperímetro. Ele vai ser ligado em paralelo. Ele vai ser ligado em paralelo. Por quê, Vitor? Porque é o seguinte, tanto o amperímetro como o voltímetro, você quer montar um instrumento que não interfira no seu circuito, né? Se eu coloco um resistor de resistência zero no meu circuito, ele não interfere em nada aqui, se ele estiver em série, né? Mas, por exemplo, o nosso voltímetro, sendo o contrário do amperímetro, ele vai ter uma resistência que tende ao infinito. Ou seja, uma resistência muito alta. Ou seja, a corrente elétrica, ao chegar nesse caminho aqui, você poderia falar, vai ter uma corrente que sobe e uma que vai para a direita, né? Só que repara, como a resistência aqui é infinita, a corrente ela não vai passar por aquele caminho, certo? Ele vai preferir o caminho de menor resistência. Então não vai ter nenhuma corrente passando para cima. Então tu repara que esse voltímetro aqui, ele não interfere no teu circuito. Se você liga ele em paralelo, é como se ele não estivesse lá, tá? E ele serve justamente para calcular a voltagem a diferença de potencial entre dois pontos no circuito, tá? Então, vamos ver aqui no nosso simulador, né? Tá aqui o voltímetro. Então, repara que a minha pilha aqui, né, é uma pilha de 9 volts. Então, se eu ligar aqui o voltímetro nos terminais, eu vou ter uma tensão, né, de 9 volts. Esse sinal de menos aqui deu porque eu estou medindo invertido, né? Se eu trocar aqui as pontas, ele vai ficar positivo. Mas o importante é saber o valor numérico, tá? Não tem importância você inverter aqui os lados do fio, tá? Então o voltímetro ele vai ser medido, né, justamente em paralelo. Repara que aqui não ficou muito claro, mas deixa eu jogar ele um pouquinho para cá. E aí se eu pegar esse fio e colocar lá em cima e esse fio aqui embaixo, repara que ele está em paralelo, né? Repara que essa corrente que passa aqui, ela pode ou descer ou seguir pelo voltímetro. Só que como a resistência dela é infinita, nenhuma corrente passa pelo voltímetro, porque esse caminho aqui tem uma resistência infinita. A corrente não gosta de lugares onde tem resistência infinita. Por exemplo, o ar, ele vai ter uma resistência também muito grande. Por isso que a corrente não escapa para o ar, né? Porque tem uma resistência muito grande. Ele vai preferir justamente passar por esse fio, que é condutor, né? Então, pessoal, esse é o amperímetro que está aqui em série. Repara que ele é colocado em série. Então, realmente, eu tenho que cortar os fios para colocar um amperímetro.
porque senão fica justamente igual um voltímetro, né? Para medir. E o voltímetro aqui em paralelo, tá? Essa é a ideia desses dois instrumentos, tá? Vamos lá. Entendido o que é um voltímetro e um amperímetro, repare que eles vão ser normalmente representados assim, tá? Com um V ou com uma bolinha no teu circuito, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que é curto-circuito, tá, pessoal? E aqui a gente tem um circuito simples, né? Que você tem uma resistência e uma bateria. Lembrando que a paleta maior é sempre o lado positivo, a paleta menor o lado negativo, né? E aí teria uma corrente andando nessa direção aqui, né? Certo? No sentido horário, no sentido do relógio. E aí, pessoal, aqui está tudo funcionando normalmente. Mas se eu pegar aqui um fio, certo? E conectar ele assim, repara que existe um caminho. Se esse fio for um fio ideal, lembra, fio ideal tem resistência igual a zero, né? Se esse caminho aqui ele tem uma resistência igual a zero, nenhuma corrente vai passar para ir para esse resistor, certo? A corrente ela vai toda passar por esse caminho aqui, tá? Mas pensa comigo, se a lei de Ohm estabelece o seguinte, que a corrente elétrica ela vai ser a voltagem dividida pela resistência, significa que se minha resistência for muito baixa, a minha corrente é muito alta. E uma corrente muito alta ela é perigosa, porque ela pode sobreaquecer e botar fogo num fio, né? Então é por isso que curtos-circuitos são perigosos, porque, primeiro, se você tiver um curto-circuito em um aparelho, na direção onde a resistência é muito baixa, se tiver algum componente eletrônico ali, ele vai queimar. E além de ele queimar, ele vai descarregar a sua bateria muito rápido. Porque repara, lembra que a definição de corrente pode ser pegada pode ser encontrada, né, pela lei de Ohm, né? Você pode usar a lei de Ohm para achar a corrente, mas a definição de corrente é ΔT, ΔQ, né, sobre ΔT, certo? Isso é corrente. Ou seja, vou passar esse ΔT para lá multiplicando, significa que a carga que tem na bateria é igual à corrente vezes o tempo que essa corrente está passando, certo? Então, se essa corrente ela é muito alta, significa que a minha variação de carga, né, quanta carga eu perdi, também é muito alta. Ou seja, essa bateria aqui vai descarregar extremamente rápido no curto-circuito, tá? Então, por isso o curto-circuito é uma coisa que a gente quer evitar, né? Então, vamos ver aqui um curto-circuito no nosso simulador. Repare que aqui eu tenho, que eu esqueci de colocar uma resistência, né? Vamos colocar aqui rapidamente. Resistência não, perdão, resistor. Vamos colocar aqui rapidamente. E aí você tem esse cenário, né? Tudo funcionando direitinho. Agora eu vou pegar um fio e justamente fazer um caminho para essa corrente que ele é justamente aquele caminho onde a corrente onde a resistência é zero, né? Porque esse fio aqui tem uma resistência muito baixa. E olha o que acontece. A corrente ela para de passar nesse caminho aqui do resistor, né? E vai direto para a bateria. E isso faz justamente uma corrente muito alta queimando a bateria, né? Além de carregar ela muito rápido, queima a bateria. Então é por isso que o curto-circuito é perigoso. E se tivesse porque qual que é a ideia da resistor? Diminuir a corrente elétrica. Se tivesse algum componente eletrônico nesse caminho da corrente, tchau componente eletrônico. Ele iria queimar também, né? E iria destruir tudo que tem nesse caminho aqui da corrente extremamente alta. Então por isso a gente tem que evitar esses curtos-circuitos. Por isso esse nome curto-circuito, porque você diminui, repara que quando eu coloco um caminho aqui, né? Eu estou diminuindo o caminho da corrente, né? Eu estou encurtando ela. Isso é perigoso. E repara o seguinte, que vamos se perguntar o porquê se eu jogar água por cima de um circuito, vai ser problemático, né? Deixa eu apagar isso aqui para não ficar muito poluído. Então vamos dizer que eu não coloque aqui um fio, né? Mas eu mergulho esse componente aqui dentro de água.
tá? Só fechar aqui. Então imagina que eu mergulho isso aqui dentro da água, né? Ligado. Certo? O que acontece, pessoal? Se esse bichinho ficou mergulhado em água, quer dizer que qualquer caminho é caminho para a corrente. Porque a água é um condutor. Porque, na verdade, a água é um isolante. Só que como ele tem minerais nela, ela se torna um condutor, tá? A água pura não é um condutor, tá? O que faz a água virar um condutor são os minerais. Mas, enfim, se esse objeto que tiver aqui tiver imerso em água, ele pode muito bem, a corrente elétrica, ignorar esse resistor e fazer, por exemplo, esse caminho, certo? Fazer esse caminho, também gerando um curto-circuito, certo? Porque a água, como ela está imersa em tudo, a corrente elétrica ela vai tentar procurar o caminho mais curto para conseguir voltar aqui para o outro lado da bateria, certo? Para o outro polo da bateria. Ela vai procurar o caminho de menor resistência. E aí, fazendo isso, você tem um curto-circuito também, queimando os materiais que estão ali naquele circuito, né? Então essa bateria aqui, ó, iria pro beleléu, né? Ela ia descarregar extremamente rápido e iria queimar, tá? Então, tome cuidado com os curtos-circuitos, tá, pessoal? Eles são perigosos. Vamos seguir. Pessoal, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre geradores não ideais. Por exemplo, uma pilha é um gerador, né? Ele é uma fonte de diferença de potencial, né? Na verdade, pessoal, quando a gente falar de geradores, a gente está falando de um objeto que é capaz de gerar uma força chamada força eletromotriz, que não é bem força, tem unidade de potencial, tá? Mas a ideia é a seguinte, a gente já chegou a discutir sobre isso, né? Lembra quando eu falei da bateria e ela tinha muito a ver com escorrega, né? Deixa eu só voltar para essa analogia, né? Então, no escorrega, para você escorregar, você tem que superar, né, esse potencial gravitacional para conseguir subir aqui, né, e conseguir descer no escorrega. E esse caminho do escorrega, na nossa analogia, é o circuito, e subir nessa escada é como se uma carga positiva, de maneira forçada, né, fosse caminhar no sentido positivo da pilha, né, do polo positivo que está associado a cargas positivas. Lembra, essa carga de maneira natural ela não quer ir para cá, mas aí a bateria força isso. Só que é o seguinte, pessoal, a bateria ela também tem uma resistência interna. Então, além de você gastar energia para superar essa diferença de potencial, você também gasta energia para conseguir superar aquela resistência interna. Então, essa força, né, que é para levar uma carga do ponto negativo para um ponto positivo, né, uma carga positiva, se chama força eletromotriz, né? Tem a ver com um trabalho realizado por essa força. Então, essa é só um porém aqui. Isso aqui não é importante, né? A definição não é tão importante assim não, porque quase não cai. Mas isso está relacionado ao trabalho que você faz para levar essa carga até o lado positivo, tá? Só que acontece, normalmente a gente representa um gerador não ideal. O que é um gerador ideal? Um gerador ideal que não tem resistência interna, que não existe, né? E aí, sempre vai ter uma resistênciazinha mínima, tá? Normalmente é representado assim, mas uma coisa que você tem que ter em mente é que essa resistência, né, ela está dentro da bateria. Mas para não ficar uma simbologia complicada aqui um em cima do outro, não ficar uma coisa poluída, a gente faz ela separada, tá? E aí, pessoal, feito isso, o que acontece? Essa bateria ela vai ter uma diferença de potencial, só que uma diferença de potencial menor, né, do que a força eletromotriz, porque vai ter essa resistência interna, tá? Então, de maneira geral, passando isso aqui que é positivo para o outro lado, a sua diferença de potencial da bateria vai ser a FEM menos a resistência interna vezes a corrente que passa, tá? Porque esse termo aqui é justamente o termo que tira energia
por ter uma resistência interna, tá? É como se, além de a pessoa quiser subir no escorrega, tivesse, por exemplo, chovendo, né? E aí, quando está chovendo, você, além de superar os degraus, né, para subir lá em cima do escorrega, você tem que superar também a chuva que bate na tua cara. Vamos dizer que está chovendo bastante, né? E essa chuva vai gerar uma resistência para você subir. Então essa é mais ou menos a ideia, uma analogia, né, para você pensar no funcionamento de um gerador ou de uma bateria, né? E aí, pessoal, num circuito a gente vai ter isso aqui, certo? E nesse circuito, o que vai fazer a diferença de potencial é justamente esse carinha, certo? Não a força eletromotriz em si, mas esse carinha. Lembrando, se essa resistência interna for zero, aí sim a força eletromotriz vai ser igual à diferença de potencial, tá? Uma coisa importante e interessante, que eu já coloquei aqui para você, é o seguinte: repara que a força eletromotriz é a voltagem, né, mais RI. Só que lembra que pela lei de Ohm, a voltagem é R vezes I. Esse R aqui, agora o R do circuito, tá? O resistor do circuito, não mais o resistor interno. Então, se eu for calcular a corrente elétrica, percebe o seguinte, que eu posso pensar nela como se esse circuito aqui tivesse em série, né? Porque eu estou somando as duas resistências. Então é como se tivesse um circuito como uma fonte ideal, né? De tantos volts, né? E aí você tem dois resistores aqui que estão em série. E aí você consegue calcular a corrente. Então pensar que você tem uma fonte ideal aqui, uma bateria ideal, e dois resistores, também funciona para você calcular sua corrente elétrica, tá? Para você não ficar pensando muito nisso daqui na hora e se embolar. Você pode pensar que essa resistência interna, na verdade, ela é um resistor externo a essa bateria e funciona do mesmo jeito, pensando no circuito, tá? Acontece o seguinte, pessoal, essas baterias, elas podem ser associadas, pode ser juntadas, né? Normalmente, por exemplo, se você vê qualquer objeto eletrônico, você pode colocar mais de uma pilha ali, né? Então você tem uma associação de geradores, ou associação de baterias, ou associação de pilhas, né? Quando essa associação é em série, ou seja, uma atrás da outra, o polo positivo do gerador fica em contato com o polo negativo do outro, tá? E isso vai ser importante, porque repara o seguinte nessa imagem. Aqui a gente tem os polos, né? Deixa eu representar aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo e aqui é positivo. Então repara o seguinte, pessoal, que essa bateria aqui, ela vai ter uma diferença de voltagem, de potencial, que eu vou chamar de V1 daqui até aqui, né? Até o final dela. E a bateria 2 vai ter uma diferença de potencial V2, certo? Repara que quando eu coloco em série essas duas baterias, eu vou ter uma diferença de potencial total, né? Que vai ser V1 mais V2, certo? Então, se essa bateria aqui for de 1,5 volts e essa aqui for de 1,5 volts, né, uma pilhazinha, significa que a DDP total, a diferença de potencial total, vai ser de 3 volts, tá? Só que, pessoal, se eu inverter, por algum caso, essas baterias, né, fazer, por exemplo, aqui é mais e aqui é menos, inverter as baterias, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, vamos sugerir aqui que o caminho da corrente é nesse sentido, certo? Repara que estou fazendo errado. Caminho da corrente, falei isso mesmo. Sugeri que é esse sentido aqui. Repara que quando eu estou nesse sentido, eu tenho um potencial que é o seguinte, que é o potencial positivo menos o potencial negativo, né? Porque é final menos inicial. Aqui, aí eu vou ter que somar esse potencial ao potencial da outra bateria. E o potencial da outra bateria é o seguinte, o sinal negativo, ele está no final, né? Então eu vou ter V menos V mais, certo? Repara que se eu tenho essa coisa aqui,
eu tenho justamente o valor negativo desse cara de cá, né? Então, se aqui for 1,5 volts, aqui vai ser menos 1,5 volts. E aí, no final das contas, se eu colocar a bateria com polo positivo junto com polo positivo, eu vou ter justamente uma diferença de potencial igual a zero, né? E lembra, pessoal, se eu tenho o mesmo potencial aqui junto, significa que a minha diferença de potencial aqui, minha DDP, é zero, né? Potenciais iguais, né? Eu tenho diferença de potencial zero, certo? Então, não tem nenhuma corrente passando aqui, certo? Então, quando eu tiver baterias que eu tenho os dois polos iguais juntos, na verdade, elas vão se subtrair. Vamos ver isso aqui um pouquinho no nosso simulador aqui, tá? Então, repare que eu tenho justamente isso aqui, ó. Repare que eu tenho duas baterias que o polo positivo está conectado com o polo negativo. E aqui é o contrário, né? As duas têm polos positivos juntos. O que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar, vou fazer esse circuito começar a funcionar, certo? Repara que o meu circuito começa a funcionar e essa bateria aqui tem 9 volts e essa bateria aqui tem 9 volts. Se eu pegar aqui o meu voltímetro e colocar aqui embaixo e aqui no outro lado da pilha, eu vou perceber que eu vou ter justamente uma DDP, né, que é o dobro, né, de uma pilha individual. Ou seja, é a soma das duas, certo? Agora, do outro lado, o que eu vou fazer? Eu vou ligar também esse circuito. E repare que uma coisa acontece. O meu amperímetro marca aqui corrente igual a zero, certo? E se eu for medir com o meu voltímetro agora, repara que a minha tensão, né, elétrica, o meu DDP ou voltagem, vai ser igual a zero, porque uma está subtraindo a outra. E repara o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho a tensão na de cima, né? De vez ser uma pilha de 9 volts, eu vou botar ela para 10 volts. Repare que a tensão total agora é de 1 volts, porque é 10 volts, né, da de cima, menos 9 volts da de baixo. Então, se eu colocar duas pilhas em série, mas o polo positivo delas estão juntos, elas vão se subtrair. Você não vai ter efetividade nenhuma. Você não vai ter um DDP que se soma. Mas se você colocar em polos diferentes, aí sim você vai ter um DDP na moral legal para você conseguir montar o teu circuito, né? Então tome cuidado com isso, tá? Vamos voltar aqui. Show de bola. Agora a gente pode ter também uma associação em paralelo, né? Em paralelo vai ser uma ideia contrária, tá? Em paralelo, os polos devem ser ligados em polos iguais, tá? Então você repara o seguinte, que a paleta maior significa positivo, né? E aqui tem positivo também. E aqui a paleta menor, deixa eu botar de azul, é negativo. E tu repara que o positivo liga com positivo, né? E o negativo com negativo. Aqui a gente tem o inverso, né? Um positivo com negativo e um positivo com negativo, né? E aí você repara que esse aqui de cima vai ser o certo, né? Que é o que o texto fala, e vamos entender o porquê. E o de baixo é errado. E por que o de cima é o certo e o de baixo é errado? Repara o seguinte, pessoal. O que acontece aqui, ó, repara que esse cara aqui, que tem polos iguais, eles vão ter uma potencial aqui V+, né? No lado direito, esse aqui V+. Repara que nesse caminho aqui do fio, eu não tenho mais nenhum resistor. Então, nesse ponto aqui, tem que ter um potencial V+, certo? E aqui do outro lado, a mesma coisa, né? Se aqui é V-, eu vou andando, não tem nenhum resistor, então aqui também é V-. Aqui é a mesma coisa, né? Eu vou andando, não tem nenhum resistor, então aqui é V-. Então repara, se eu coloco duas pilhas em paralelo de maneira correta, eu vou ter a mesma diferença de potencial de uma pilha só. Mas, Vitor, qual que é o ganho com isso, né? Por que eu vou colocar duas pilhas em paralelo se a diferença de potencial vai ser igual? O que acontece, pessoal, é que a corrente vai ser dividida. Porque repara, como essas duas pilhas vão ter justamente o mesmo
mesmo propósito, né, de uma pilha só, o que acontece é que a corrente aqui fora vai ser igual a uma corrente de uma pilha só. Só que, como existe essa divisão aqui de corrente, né? Existem duas correntes saindo. Para essa corrente aqui se juntar e virar a corrente I, necessita que essa corrente seja a mesma que a I, só que é dividido pela metade, certo? Porque I sobre 2 mais I sobre 2 dá I, né? Significa o seguinte, se eu coloco duas pilhas em paralelo no meu circuito, eu aumento o tempo de vida na minha bateria, certo? De vez essa bateria que durar, sei lá, vamos dizer que ela dure 60 dias, ela vai durar 120. Porque repara, a gente já discutiu isso, né? Que a definição de corrente elétrica é ΔQ sobre I, então ΔQ é I vezes ΔT, certo? Então, se a minha corrente ela cai para metade, significa que a minha carga também cai para metade. A carga que essa bateria perde no tempo vai cair para metade, certo? Então, as duas baterias usando juntas, ela vai demorar o dobro de tempo que uma bateria só, certo? E assim por diante, né? Se tivesse 3, ela vai demorar 3 vezes mais para ser desgastada. Se tivesse 4 vezes mais para ser desgastada. Então, muitas das vezes, se você quer colocar uma bateria que é feita no supermercado, né? Aquela bateria que você mesmo não fabrica, né? Mas você não quer ficar toda hora trocando de bateria, você colocar um circuito em paralelo de baterias vai ser útil para você não ficar toda hora lá, quando a bateria acabar, colocando outra, né? Você coloca várias baterias para garantir que o tempo ali de duração seja maior e você não precisa ficar toda hora removendo e trocando as baterias. Agora vamos entender por que esse circuito aqui é errado. Repara que aqui eu tenho um potencial V+, certo? E aqui eu tenho um potencial V-. Eu tenho uma diferença de potencial aqui, né? Repara que aqui é V+, aqui é V+, então eu não tenho diferença de potencial, né? Porque V+, menos V+, é zero, certo? Aqui não, eu tenho potenciais diferentes. E se eu tenho potenciais diferentes, eu vou ter aqui, né, uma corrente passando, né? Tanto aqui, né, quanto aqui. Então eu vou ter uma corrente que vai nesse sentido, né? E uma corrente que vai nesse sentido. E repara que nesse caminho que eu desenhei, do caminho da corrente, não tem nenhum resistor. Então a corrente não vai querer ir para lá e nem para lá, porque ali vai ter o circuito, né? E o circuito tem resistores. E se tem um caminho que não tem resistência nenhuma, a corrente não vai querer passar para o caminho que tem resistores. E aqui a gente tem o quê? Um curto-circuito. A gente tem um curto-circuito. E aí essa bateria aqui vai queimar. Vamos ver isso aqui no simulador? Cadê? A gente tem exatamente isso, né? No primeiro caso, repara que eu tenho os polos, né, ligados de maneira de mesmo polo junto, né? Na mesma direção aqui, né? Então, quando eu juntar aqui, ó, repara que a minha corrente é 0,9 só com uma pilha funcionando. Agora eu vou colocar as duas pilhas para funcionarem, certo? Em paralelo, certinho, né? E continua 0,9, certo? Quer dizer o seguinte, que a minha corrente, ela é a mesma, né? Só que essas pilhas aqui vão durar mais, certo? Só que a corrente que sai aqui das duas pilhas é metade da corrente total. Vou tentar fazer isso aqui. Deixa eu tirar algumas coisas daqui. Eu vou mostrar isso da seguinte maneira. Vamos colocar o nosso amperímetro, né, em série para fazer esse caminho, né? Beleza. E vamos ver que a corrente que passa pelo amperímetro, ela vai ser maior do que a corrente que passa ali a corrente que passa ali nesse carinha aqui, né?
Então tu repara que, por algum motivo, essa corrente não caiu para metade. Eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. Agora caiu, estava muito próximo. Estava bugando o simulador. Então repara o seguinte, que as correntes elas são divididas aqui, né, no meio, né? Repara que a corrente total é 0,90 e aqui ela caiu para 0,45, metade, né, da corrente. Justamente porque está saindo menos carga de cada uma delas, mas depois essas correntes elas se juntam, né? E quando elas se juntam, você volta a ter o 0,90 ampere, certo? Então aqui sai 0,45, aqui também sai 0,45, deixa eu juntar aqui, está conflitando uma com a outra, 0,45, e aí você não tem problema nenhum, você faz essas duas baterias aqui durarem mais, tá? Agora a gente vai fazer o caso onde eu coloco polo positivo com negativo e negativo com positivo, né? Vamos fazer aqui. Repara que por enquanto funciona, né? Porque esse caminho aqui não está ligado, então aqui tem uma resistência infinita, né? Por isso que a corrente não passa para cá. Mas depois que eu ligar esse caminho com o de baixo, olha o que acontece. Curto-circuito. As baterias queimam. Porque repara, ó, a corrente deixa de passar para o circuito e fica só circulando entre as baterias. Tem uma corrente aqui absurdamente alta, porque não tem resistência. Só tem a resistência interna da bateria. Mas a resistência da bateria ela é muito baixa, tá? E é por isso que aqui acontece o curto-circuito e as baterias queimam, tá? Vamos seguir aqui. Então, quando você tem essa troca errada, nessa montagem errada, você pode fazer o teu circuito queimar, tá? E é muito pouco provável que você encontre aparelhos eletrônicos de fácil acesso que sejam montados assim, tá? Em paralelo. Por quê? Porque se você botar sem querer a pilha errada, você vai criar um curto-circuito ali dentro, tá? E aí, pô, é perigoso, né? Então dificilmente você vai encontrar algum aparelho eletrônico que você de maneira manual consiga mexer nessas coisas, tá? Justamente para não ter curto-circuito. Agora, pessoal, seguinte, a gente vai falar um pouco sobre circuito misto, tá? O que acontece aqui é o seguinte. Repara que a gente tem dois circuitos, né? Um circuito aqui, repara que a placa positiva, a placa maior é positiva, a de baixo é menor. Aqui você tem um gerador, né? E aqui a gente tem 3 resistores no circuito, certo? Vou chamar esse resistor aqui de... Vou falar que todos eles são iguais, tá? R, tá? E aí, pessoal, quando a gente tem um circuito desse tipo, a gente tem um circuito misto, porque a gente tem tanto um circuito em série quanto um circuito em paralelo, certo? Repara que se sai uma corrente aqui desse gerador, quando ela chega nesse ponto aqui, nesse nó, ela vai ser dividida em duas partes, certo? Uma parte que vai vir para cá e outra parte que vai vir para cá, né? Como esses dois resistores aqui são iguais, a corrente ela vai cair aqui, né, para metade, né? Então para cá sair I sobre 2 e aqui para cá sair sobre 2. Depois aqui embaixo elas se juntam de novo, né? E aqui embaixo a gente vai ter justamente I sobre 2 mais I sobre 2, que é igual a I, né? Então a corrente ela chega aqui nesse ponto e se separa, né? E lá embaixo ela se volta a ser ela de novo, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Repare que esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo, né? São dois resistores que estão em paralelo. Em paralelo, a gente sabe calcular, né? É justamente 1 sobre REC, né? 1 mais R mais 1 mais R. De novo, são dois resistores iguais. A gente já viu que quando a gente tem dois resistores iguais, a nossa resistência equivalente, ela cai para metade, né? Então a gente vai ter aqui R sobre 2. Beleza? E aí, uma vez que a gente tem resistores já calculado o REC, né, o resistor equivalente, que vale para esses dois, a gente tem agora, pessoal, um circuito que é em série, né? Você repara que esse circuito em série é como se esses dois resistores aqui estivessem formando um só,
de resistência que vale metade, só que passa a corrente I por ele, né? Então aqui, quando eu faço isso, eu não tenho mais caminho diferente para a corrente passar. Ela sempre vai passar por esse caminho. E aí, pessoal, você vai ter um resistor em série, né? E aí, nesse caso, a resistência equivalente total vai ser R, né? Mais R sobre 2, que vai dar 3R sobre 2, né? Tá? Vamos ver isso aqui no simulador? Repara, pessoal, no simulador a gente vai ter aqui resistores de 10 ohms, tá? O que acontece? Esses dois que estão em paralelo aqui, eles valem 10 ohms, né? E como a gente viu, a resistência dos dois, sendo um só equivalente, vai cair para metade, né? Então, se esse aqui vale 10, esse aqui vale 5, né? E aí, pessoal, repara também que esses dois resistores agora estão em série, né? Se eles estão em série, eu posso fazer um resistor equivalente, que vale por 1, né? Somando os dois. Então, se esse aqui vale 10 ohms, esse aqui vale 5 ohms, esse aqui vale 15 ohms. E repara que esses resistores, né, eles são equivalentes. Por quê? As correntes que passam por esses circuitos, a corrente total, né, elas são iguais, certo? Ou seja, embora eles sejam circuitos diferentes, eles são equivalentes, né? Em certo modo, eu posso pensar que esses três resistores viraram um só. Essa é a ideia do resistor equivalente, tá? Então, tu repara que, para eu resolver isso daqui, eu primeiro transformei esse que estava em paralelo num único resistor, né? E depois percebi que esses dois ficaram em série, né? Então, um circuito misto, perdão, é um circuito que você vai ter que misturar um pouco das duas ideias, do resistor em série, associação em série de resistores, e a associação em paralelo, tá, pessoal? Pessoal, desculpa por esse vídeo ficar um pouco longo, né? Acabei me estendendo um pouquinho, mas é super necessário. A gente fechou aqui o conteúdo de circuito, tá? Na próxima aula a gente vai fazer bastante questões do Enem, tá? Para a gente exercitar bastante. Um grande abraço e nos vemos no próximo sábado.